one car, someone downforce. So on the exit, take it back to the right to get a wider entry into the next one. Em 2026, o grupo Volkswagen estará entrando na Fórmula 1 com a Audi e talvez com a Porsche. O que obviamente é muito bom a nível de marketing e até mesmo de competição, pode se tornar um tiro na culatra para a categoria máxima do automobilismo. Existe sim uma boa possibilidade de domínio por parte do grupo Volkswagen, parecido com o que foi o domínio da Mercedes na era híbrida. E por mais que méritos tenham que ser dados às equipes, também devemos dizer que domínios não são bons para o esporte, independente de ser a Fórmula 1 ou qualquer outro. Para entendermos o motivo desse possível domínio do grupo Volkswagen, precisamos voltar um pouco no tempo e falar da era híbrida, porque tem tudo a ver com o tema que estaremos abordando logo mais. O primeiro ponto que devemos dizer é que em outubro de 2011 foi anunciada a mudança no regulamento de motores que definiria para 2014 o novo V6 turbo híbrido. Na verdade, a ideia inicial era até mesmo mudar para 2013, mas teve uma pressão das equipes para ficar para 2014 por conta da tecnologia extremamente complexa e cara. Quando finalmente chegou 2014, nós vimos um motor Mercedes mais potente, mais confiável e que distribuía de uma forma mais harmônica a sua potência, ajudando bastante no equilíbrio, no desgaste de pneus, e o domínio foi fatal. Até mesmo equipes que não conseguiram desenvolver um carro com aerodinâmica tão boa como foi o caso da Williams, se beneficiaram do foguete que era o motor Mercedes na era híbrida. O jornalista Livio Oricchio falou à época que o domínio da Mercedes não seria pontual de uma ou duas temporadas, mas que levaria anos até que as outras equipes ou outras fabricantes de motores conseguissem chegar nas flechas de prata. E existia um motivo muito simples para isso. O grande segredo não estava na aerodinâmica, não era algo que um projetista simplesmente caminharia pelo paddock e veria as soluções de seus adversários e copiaria. O segredo estava na unidade de potência, algo escondido de uma tecnologia complexa que muito provavelmente levaria tempo, dinheiro em abundância para poder desenvolver e fazer algo tão potente, tão bom quanto. A previsão foi certeira. A Mercedes ganhou 7 títulos de pilotos consecutivos e 8 títulos de construtores consecutivos. Obviamente, a equipe tem os seus méritos até porque passou pela mudança de regulamento de 2017, que até aproximou a Ferrari bastante. Mas o ponto aqui é, por que a Mercedes dominou esse regulamento? O segredo está lá em 2008. A Mercedes naquele ano estava lançando o seu primeiro carro híbrido de tecnologia moderna. A Honda, curiosamente, também estava lançando naquele mesmo ano seu primeiro carro híbrido de tecnologia moderna. O grande diferencial é que a Honda estava saindo da Fórmula 1 e só voltaria em 2015, perdendo todo o processo inicial de desenvolvimento dos carros turbo híbridos da Fórmula 1 de 2011, que iria até 2014 em diante. A Mercedes colocou na mesa essa possibilidade quando a Fórmula 1 começou a se preocupar com o estar limpo, combustível limpo, ter motores mais sustentáveis. E então, várias propostas chegaram, como por exemplo motores de 4 cilindros, mas a que mais agradou a Fórmula 1 foi justamente aquela que a Mercedes estava dominando, colocando seus motores híbridos para funcionar. A título de comparação, a Ferrari lança o seu primeiro carro híbrido de tecnologia moderna em 2012 e outro em 2013, sendo que o de 2012 era uma versão atualizada de um outro carro bem antigo. A Renault, de acordo com minhas pesquisas, só foi lançar o seu primeiro carro híbrido em 2020, ou seja, após o início do regulamento de turbo híbrido da Fórmula 1, o que mostra um atraso impressionante da montadora francesa, explicando também como a Honda, que chegou depois na Fórmula 1, conseguiu ultrapassar a performance,
a Honda já tinha o conhecimento do carro híbrido lá de trás e conseguiu resolver os seus problemas rapidamente a ponto de passar a Renault, que é de longe a mais atrasada no desenvolvimento da tecnologia. A Mercedes chegou a falar para a Fórmula 1 que se não mudassem o regulamento de motores, eles sairiam da Fórmula 1 em 2014, o que mostra que houve uma pressão. Sendo justo, Renault também afirmou que sairia da Fórmula 1 e a Honda falou que não voltaria à categoria. A mudança era necessária e por isso foi anunciada em 2011. Só que a tecnologia da Mercedes ser a escolhida foi o que ajudou as flechas de prata a darem um salto impressionante. É exatamente esse o ponto que está acontecendo ou pode acontecer com o grupo Volkswagen. Vamos fazer mais uma pequena viagem no tempo. Em 2009 iniciou-se uma investigação acerca do grupo Volkswagen e em 2015 foi revelado o famoso Dieselgate, que, falando de uma forma muito simplificada, basicamente a Volkswagen burlava testes para mostrar que seus carros estavam dentro daquilo que era permitido em termos de poluição, sendo que na verdade não estavam. Os carros movidos a diesel sofreram recalls no mundo inteiro, foram milhões de unidades e rendeu à Volkswagen bilhões de dólares em prejuízos com multas em todo o globo, inclusive no Brasil. Foram anos de multas, processos, prisões inclusive, e a marca ficou extremamente manchada, inclusive anunciando em 2015 mesmo que mudariam seu foco para os carros elétricos porque eles seriam ou serão o futuro. Então o grupo Volkswagen entrou de cabeça no que seria o seu novo projeto. Nós temos o grupo Volkswagen participando da Fórmula E, de outras categorias também de desenvolvimento sustentável e também fazendo tecnologias para os seus carros de rua. O grande ponto aqui é que dentro do grupo Volkswagen nós temos vertentes distintas. Por exemplo, enquanto o próprio CEO da Volkswagen afirma que os combustíveis sintéticos não serão grandiosamente necessários no futuro, mas sim os motores elétricos, nós temos dentro do grupo Volkswagen uma mentalidade diferente da Porsche, por exemplo. Enquanto a Audi segue a mesma linha de raciocínio da mãe Volkswagen em focar muito nos carros elétricos, nós temos uma Porsche que inclusive já está com instalações com fábricas no Chile desenvolvendo os combustíveis sintéticos. A entrada do grupo Volkswagen no regulamento de 2026 não é à toa. Eles brigaram muito com a Fórmula 1 para mudarem determinados pontos do regulamento para 2026, que passam por 4 pilares basicamente. Se você olhar direitinho, os pilares são manter o espetáculo, sustentabilidade ambiental, que passa por um motor com um acréscimo de 50% de energia elétrica e combustível 100% sustentável, também passa por sustentabilidade financeira, então nós teremos um limite de gastos e também será atraente para novos fabricantes. No caso, nós tivemos a saída do MGU-H, o que vai de acordo com as pretensões da Volkswagen. O grupo já tem investido de forma quase que pioneira nos carros elétricos e também nos combustíveis sintéticos antes daquelas que estão hoje na Fórmula 1. O que demonstra uma vantagem absurda de tempo, desenvolvimento e conhecimento acerca da tecnologia. O grupo Volkswagen vai juntar o útil ao agradável, com o aumento da eletrificação, coisa que eles já estão ficando experts, e também com a totalização dos combustíveis sintéticos ou sustentáveis para 2026. O foco distinto entre Porsche, Audi e Volkswagen ajuda o grupo porque cada uma está andando a largos passos nas tecnologias citadas. E quando chegar a hora de entrar na Fórmula 1, já estarão com um motor e uma tecnologia muito mais madura do que as concorrentes que começaram a pensar nisso um tanto quanto tarde. Por mais que Mercedes e Ferrari estejam sim presentes em campeonatos elétricos ou então de tecnologia sustentável, nós devemos dizer que o grupo Volkswagen está à frente há alguns anos, o que demonstra que nós temos basicamente
uma vantagem do grupo Volkswagen parecida com a vantagem do grupo Mercedes em termos de tecnologia. Eles bateram o pé, negociaram com a Fórmula 1 e essa entrada, depois de passar anos e anos namorando a Fórmula 1, basicamente mostra que eles estão vendo a oportunidade de não somente entrarem na categoria máxima, mas também vencerem e dominarem. Até porque um ponto interessante é como a Volkswagen teve um problema sério nos seus conselhos de Porsche e de Audi para poder entrar na Fórmula 1. Não foi uma tarefa fácil e tiveram que convencer que seria mais lucrativo estar na categoria máxima do que não estar. E para você ter lucro na Fórmula 1, você basicamente tem que vencer. Quem não vence, não tem lucro. E muitas vezes até quem vence, não tem lucro. O planejamento é claramente dominar a categoria máxima e com isso nós teremos uma tecnologia madura e entra também o ponto de terem equipes próprias, conforme já falamos no canal várias vezes ao longo de 2022, que não faria sentido para a Audi e Porsche entrarem somente como fabricantes de motores. O plano da Audi já está em andamento com a aquisição da Sauber, que se transformará em Audi em 2026, enquanto a Porsche estava fazendo um acordo com a Red Bull para ter metade da Red Bull e posteriormente comprar o restante. O plano da Volkswagen nunca foi simplesmente ser uma montadora, uma fabricante de motores, mas sim entrar com equipes para dominar a Fórmula 1. Estarei deixando para vocês vários artigos sobre 2014 e sobre a Volkswagen, artigos falando sobre o desenvolvimento da tecnologia, sobre as falas dos CEOs, para que você entenda tudo o que está sendo feito e qual é basicamente a ideia da Volkswagen. Falei aqui de forma resumida para que você entenda que estamos sim à beira de um novo desafio, de um novo domínio. Isso pode ser que não aconteça? Claro, pode ser que chegue 2026 e as equipes estejam tão maduras quanto a Volkswagen. Mas o que o tempo e a história nos mostram é que dificilmente alguém vai conseguir tirar anos e anos de déficit em tecnologias que são relativamente novas e ainda caras e complexas. Por isso, termino este vídeo com uma pergunta a você. A Volkswagen, sabendo que tem dificuldades dentro do seu grupo, sabendo que tem uma tecnologia mais madura que as demais, desenvolvendo essa tecnologia com 3 empresas diferentes, sendo praticamente pioneira no desenvolvimento moderno, brigando com a Fórmula 1 para alterarem o regulamento ao seu gosto, ela iria simplesmente entrar para fazer número ou já entraria com a mentalidade de dominar e ter uma vantagem? A minha resposta é muito clara.